Oi, gente, bora lá no meu canal do YouTube. Gente, eu só tenho que arrumar ele, tá? Desculpa por você barulhinho, tá? Tô de calça, mas bora. Eu vou ter que botar assim, tá, gente, tá? Só pra não obedece a educação sempre tá amadurecendo. Não sei se foi meu papel do conhecer minha menina. Não sei se foi o meu